Olá, Supermamãe! Me chamo Carol Leal, sou mãe de 2 e sou especialista em nutrição infantil. Aqui eu ensino mães a perderem o medo do engasgo e garantir que seu bebê coma de tudo desde a introdução alimentar. Hoje eu tô aqui para falar sobre um tópico que preocupa muitas mães: os famosos engasgos na introdução alimentar. Então, considere esse vídeo como seu manual de supermãe, repleto de dicas valiosas para tornar a introdução alimentar uma experiência suave e segura. Assim como um navegador confia em seu mapa para explorar territórios desconhecidos, você pode confiar no conhecimento compartilhado aqui para guiar você e seu bebê por essa fase tão empolgante, desafiadora e recompensante. A ideia é deixar você à vontade e tranquila para encarar essa fase de maneira suave e segura. Nessa jornada hoje, vamos explorar a introdução alimentar em detalhes, desde entender os engasgos até aprender a agir prontamente em casos de necessidade. Você vai descobrir como fazer escolhas alimentares apropriadas, como fortalecer o vínculo com seu bebê durante as refeições e como prevenir os engasgos de maneira eficaz. Vamos explorar cada aspecto desse tema crucial da introdução alimentar. Durante a introdução alimentar, é natural que as mães tenham preocupações legítimas sobre a segurança do seu bebê, principalmente em relação aos engasgos. Mas assim, o que são exatamente os engasgos? E por que eles são motivos de tanta preocupação entre as mamães, principalmente as de primeira viagem? Vamos aprofundar um pouquinho o nosso entendimento sobre esse assunto? Os engasgos, eles acontecem quando um pedacinho de comida ou algum objeto obstrui a passagem de ar da garganta, seja parcialmente ou totalmente, e com isso dificulta ou impossibilita que o bebê respire. Essa situação, na hora que acontece, pode ser desesperadora e é potencialmente perigosa. E isso explica porque tantas mães ficam tão preocupadas com a possibilidade que isso venha a acontecer com seus bebês. Vamos aprender aqui hoje a identificar a diferença entre o engasgo, um gag e uma tosse. E o que saber diferenciar isso é essencial para saber como agir em cada situação. Aí você deve estar se perguntando: tá, Carol, e qual é essa diferença? Qual é a diferença do engasgo, de uma tosse simples ou de um gag? A tosse é uma resposta natural do corpo para tentar remover algo que está ali obstruindo a garganta. Enquanto o engasgo é aquele momento que o alimento ou o objeto já ficou preso e impede a respiração do bebê. Existem diferentes tipos de engasgo, dependendo do objeto, do alimento, do que foi ingerido pelo bebê que está ali obstruindo a passagem de ar. Alguns engasgos podem ser leves e resolvidos com a tosse, e outros podem ser mais graves, o que vai exigir que a mamãe tenha aquele conhecimento das manobras de desobstrução. E você precisa compreender os tipos de engasgos, a diferença e principalmente saber como agir em cada caso, porque é a segurança do seu bebê que está ali em jogo, Mas a segurança alimentar do seu bebê é apenas uma pequena parte dessa equação. Assim como a base de uma casa é essencial para sustentar a sua estrutura, a prevenção de engasgos é a base que sustenta a sua jornada na introdução alimentar. Então, ao fortalecer essa base, você vai estar construindo uma estrutura segura e confiável para o crescimento saudável do seu bebê. Vamos mergulhar mais a fundo nesse aspecto? Então, em primeiro lugar, aprender a lidar com os engasgos é vital para garantir a segurança do seu bebê. Isso já está claro até aqui, Segundo, saber como agir rapidamente em caso desse engasgo. Isso pode fazer a diferença entre uma situação assustadora e potencialmente perigosa e uma resolução bem-sucedida. Então você precisa investir tempo em aprender técnicas de primeiros socorros para os engasgos. Isso é uma habilidade valiosa para qualquer mãe, cuidador, pai. Inclusive nas creches, é importante que as cuidadoras, que as educadoras, ou é como aqui em Portugal fala educadoras, no Brasil professoras, saibam essas manobras de desengasgo para salvar a vida dos bebês. A gente vê o tempo todo nas notícias, Bebezinho engasgou na creche, faleceu. Por quê? Provavelmente aquela cuidadora no momento não sabia como aplicar técnica. Se você sabe aplicar técnica, você literalmente salva vidas. Então, todas as mães, todos os pais, todas as pessoas que lidam com bebês, com crianças, não só, até com adultos, porque quem aqui nunca engasgou com um copo d'água? Quem aqui nunca engasgou, não sei, com uma farofa? Às vezes você tá comendo, isso acontece muito comigo, eu tô comendo uma farofa e aí na mesma hora eu faço assim, que meu nariz escorreu ou tá entupido alguma coisa, a farofa entra, um farelinho da farofa, você fica ali, assim,
Até deu tosse. Você fica ali tossindo para tentar expelir aquele pequeno farelinho que deveria ter entrado para o estômago e não foi pro lugar errado, né? Você aspirou ele. Então pode acontecer com adulto também. A gente também vê na internet, na televisão, vídeos de adulto engasgando. E você conhecendo essas técnicas, você vai conseguir salvar a vida, não só do seu bebezinho, mas se, por exemplo, um estranho tá ali num restaurante, numa churrascaria, engasga com um pedaço de carne, e aí? O que a gente vai fazer? Você precisa saber o que fazer. Não vai esquecer seu marido, por exemplo. Não precisa ser um desconhecido. Pode ser alguém da sua família, sua avó, sua mãe, seu marido, ou até um filho mais velho, um filho que já esteja na adolescência. Você tem que saber esses primeiros socorros para poder ajudar a pessoa naquele momento. Se desesperar não vai ajudar em nada. É importante ter o conhecimento, manter a calma e saber como aplicar as técnicas corretamente. Quando as mães se sentem preparadas e confiantes em relação à segurança alimentar dos seus bebês, o estresse associado à introdução alimentar diminui significativamente. Você pode aproveitar mais essa fase emocionante e se concentrar em criar uma experiência alimentar positiva para o seu pequeno, sem aquelas 1000 preocupações na sua cabeça. Em vez de ficar constantemente pensando em se ele engasgar, e se tiver alergia, e se não sei o que, não sei o que lá. Se você estiver concentrada, se você tiver o conhecimento, saber como agir, você vai ficar muito mais tranquila, muito mais relaxada, e isso vai propiciar uma introdução alimentar muito mais leve, não só para você, mas para o seu bebê, porque o bebê sente tudo que você está sentindo. Se você tá nervosa naquele momento, ele vai perceber, e ele vai falar, opa, peraí, minha mãe botou esse negócio aqui que eu nunca vi na vida. Tô acostumada a tomar meu TT durante 6 meses, ou minha mamadeira durante 6 meses. De repente apareceu isso aqui na minha frente, e minha mãe tá nervosa, eu não vou tocar nisso aqui, eu não vou colocar isso aqui na minha boca. Ou então, minha mãe não confia em mim. O que isso aqui tá fazendo aqui? Ela tá me dando isso aqui, tá nervosa por quê? Ela acha que eu não sou capaz? A gente tem que ficar calma, tem que passar essa confiança. Eles sentem tudo, tudo. E aqui entra também a importância de fazer as escolhas alimentares adequadas para o seu bebê. A gente precisa não só entender os tipos de engasgo, porque isso claramente vai ajudar as mães a ficarem mais calmas, mas também entender os tipos de engasgo vai te ajudar a selecionar melhor os alimentos, selecionar melhor as texturas, os tamanhos apropriados, de acordo com a idade e o desenvolvimento específico do seu bebê, que por sua vez vai contribuir para o desenvolvimento dos hábitos alimentares saudáveis a longo prazo. Então não adianta você começar uma introdução alimentar de maneira errada e achar que você vai criar um bebê saudável. Quando for adulto, quando for adolescente aprende. Não, agora é a hora. Agora é a hora de colocar hábitos alimentares saudáveis na sua família. Se você come errado, agora é a hora de mudar o hábito alimentar seu, do seu marido, do seu filho mais velho, de quem quer que seja, porque os bebês aprendem com um exemplo. Então você tem sim que dar o exemplo para ele começar a construir esses hábitos saudáveis agora para levar para o resto da vida. E assim a gente evita seletividade alimentar, doenças como hipertensão, diabetes, obesidade infantil, transtornos psicológicos no futuro. Uma alimentação não é só uma alimentação, tem muitas outras coisas conectadas a ela. Então, se você consegue começar a vida do seu bebê com a introdução alimentar de uma maneira correta, a chance do seu bebê ter uma relação saudável com a comida futuramente na fase adulta, não ter compulsões, não ter obesidade, não ter doenças crônicas associadas à alimentação é enorme. É só o primeiro pequeno passo que você vai dar na vida do seu bebê que vai trazer consequências positivas ou negativas para o resto da vida dele. Então, mamães, isso é muito importante. A tranquilidade transmitida por você durante as refeições também é percebida pelo seu bebê. Coloque isso na sua cabeça. E isso, com certeza, vai contribuir para uma experiência alimentar mais positiva para o seu filho. Então, pensa em si mesma como a guardiã da segurança do seu bebê durante as refeições. Assim como um super-herói protege a cidade, você tá ali, o seu papel é proteger o seu bebê contra os perigos potenciais dos engasgos. Ao dominar as técnicas de prevenção e ação, você se torna a super-mãe que mantém o seu bebê ali seguro. Além disso, aprender a evitar engasgos não é apenas uma questão de segurança imediata, mas também prevenção de problemas de saúde a longo prazo, como eu já falei. Então, prevenir os engasgos durante a introdução alimentar pode ajudar a evitar lesões na garganta e promover o desenvolvimento oral adequado do bebê. Você é como uma habilidosa artesã na hora de preparar as refeições do seu bebê. Cada prato que você cria é como uma obra de arte que nutre o corpo e a mente dele. A introdução alimentar é a sua tela e os alimentos saudáveis são as suas tintas. Isso permite que você pinte um quadro vibrante e saudável para o futuro do seu bebê. Ao adquirir conhecimento e habilidades para lidar com os engasgos,
você aumenta a sua confiança na hora de introduzir os alimentos sólidos para o seu filho. Então vamos imaginar que cada mordida que seu bebê dá é como uma chave que abre as portas para um futuro saudável e brilhante. Ao adquirir o conhecimento necessário para evitar os engasgos, você está dando ao seu bebê a chave da segurança alimentar, permitindo que ele trilhe um caminho de crescimento e desenvolvimento sem preocupações. Essa confiança é transmitida para o bebê, criando um ambiente mais positivo e encorajador durante as refeições. A introdução alimentar pode ser como uma bela melodia, com cada refeição representando uma nota na canção da vida do seu bebê. Ao aprender a prevenir e lidar com os engasgos, você está afinando seu conhecimento, garantindo que cada nota seja suave, harmoniosa e criando uma melodia, digamos, de saúde e felicidade ali para o seu bebê. Agora que a gente já explorou os benefícios de aprender a lidar com os engasgos de maneira adequada, você pode perceber o valor de investir tempo e esforço nesse aspecto da introdução alimentar, não é mesmo? Além de garantir a segurança do seu bebê, você vai estar promovendo hábitos alimentares saudáveis e fortalecendo o seu vínculo com o seu bebê, reduzindo também o estresse associado a essa fase e trazendo mais segurança para o seu pequenino. No entanto, se você não se preparar para lidar com os engasgos, você pode enfrentar situações estressantes e potencialmente perigosas. Portanto, o momento certo para aprender a prevenir e agir diante dos engasgos é agora. Escuta só a história da Ana para vocês entenderem como que aprender sobre isso é importante. A Ana é uma mãe que me conheceu, uma mãe super dedicada. Ela buscou a minha orientação especializada, né, para introdução alimentar, e ela tinha muito medo que o Pedro engasgasse. Mas ela estava, assim, determinada a garantir a segurança do Pedro, ajudar ele a explorar os alimentos de forma autônoma, e ela escolheu seguir o método BLW. Mas ela queria ter certeza que ele estaria seguro, estaria bem alimentado, mas estava muito preocupada com os engasgos. Mas assim, ela estava determinada a aprender como lidar com essa questão de maneira eficaz e tranquila. Durante a sua jornada comigo, a Ana aprendeu que era essencial aprender sobre a prevenção dos engasgos, independente do método que ela escolhesse, mesmo ela tendo escolhido o BLW, que é o método mais seguro, ela precisava saber identificar os engasgos e como agir caso eles acontecessem. E por isso, ela tinha que saber a importância de oferecer os alimentos adequados à capacidade de mastigação do Pedro. E comigo, ela aprendeu a fazer o corte correto dos alimentos de acordo com as fases de desenvolvimento do Pedro, eliminando assim qualquer risco de engasgo. Além disso, a Ana sempre supervisionava seu bebê de perto durante as refeições. E com isso, ela garantia um ambiente seguro e livre de distrações. Nada de televisão ligada, nada de ficar mexendo no celular enquanto o bebê está comendo. Ela focava 100% no Pedro durante as refeições dele e dela, porque eles se alimentavam juntos, e o pai e a família toda. Então, sentar-se com o Pedro durante as refeições também era essencial para modelar bons hábitos alimentares desde cedo. A Ana também reconheceu que, apesar dos seus melhores esforços, os engasgos poderiam sim acontecer. Então, nesse caso, ela estava preparada porque ela sabia como agir nessas situações. E ela sabia que, principalmente, ela precisava manter a calma e saber aplicar as técnicas de primeiros socorros que havia aprendido com a minha orientação especializada. A história da Ana e do Pedro nos mostra que a prevenção e o conhecimento são fundamentais para a introdução alimentar segura e tranquila, independente do método que você escolha para fazer a introdução alimentar do seu bebê. Escolher alimentos apropriados, aprender técnicas de primeiros socorros, buscar apoio e estar ciente das exceções e dos efeitos colaterais são cruciais para tornar essa fase uma experiência positiva tanto para o bebê quanto para a mamãe. Pense nas refeições com o seu bebê como a construção de memórias alimentares felizes, que duraram toda a vida. Então, semelhante a preparar o solo para uma colheita abundante, a introdução alimentar bem-sucedida cria a base para uma relação positiva com a comida, onde seu bebê aprende a amar e apreciar uma variedade de sabores e texturas, desde a infância, e isso vai ser levado para o resto da vida. Dessa forma, Ana e Pedro navegaram pela introdução alimentar com tranquilidade e confiança, garantindo assim que o Pedro crescesse saudável e seguro
e a mãe sem o medo constante dos engasgos. A história deles é um lembrete de que o conhecimento e a prevenção são os melhores aliados para uma introdução alimentar bem-sucedida. Assim como uma árvore cresce a partir de uma pequena semente, a jornada da introdução alimentar é o começo da nutrição que sustentará o crescimento e o desenvolvimento do seu bebê. Imagine cada alimento saudável como um nutriente que fortalece a base da árvore, garantindo que ela cresça alta, forte. Então, a prevenção do engasgos é como a proteção das folhas. A proteção das folhas mais jovens de uma árvore contra os ventos fortes, assegurando que nada impeça que essa árvore cresça de forma saudável. É importante lembrarmos que a introdução alimentar e a prevenção de engasgo são objetivos alcançáveis quando estamos bem informadas e preparadas. A Ana e o Pedro nos mostraram que, ao seguir as diretrizes corretas, ao escolher os alimentos adequados e ao aprender as técnicas de primeiros socorros, podemos propiciar uma experiência alimentar segura e positiva para os nossos bebês. Como supermamães, temos o poder de moldar essa jornada e garantir que os nossos pequenos cresçam saudáveis e confiantes na hora das refeições. Não há necessidade de medo constante de engasgo quando a gente se sente preparada, quando a gente está bem orientada e quando um profissional está ali para nos apoiar constantemente. Então lembre-se de que eu estou aqui para apoiá-la em cada passo do seu caminho. Se você tiver mais perguntas ou precisar de mais orientação adicional, não hesite em entrar em contato e fazer parte da nossa comunidade de supermamães dedicadas ao dar o melhor para os nossos bebês. A introdução alimentar é como um vasto oceano de oportunidades para o seu bebê explorar. No entanto, assim como um navegador experiente sabe quando e como navegar em mares desconhecidos, você precisa estar preparada para orientar o seu bebê com segurança nessa jornada, evitando os engasgos que possam surgir como se fossem os obstáculos no caminho dessa jornada. Agradeço por se juntar a mim hoje e por dedicar o seu tempo e energia para aprender e crescer junto com seus pequenos. Juntas, podemos enfrentar os desafios da introdução alimentar com confiança e amor. Lembre-se de que você é uma super mãe e está fazendo um trabalho maravilhoso e que você não está sozinha nessa jornada. Imagine a nossa comunidade de supermamães como um grande jardim, onde cada mamãe é uma flor única e especial, mas todas compartilham com o objetivo de criar um ambiente nutritivo para os seus bebês florescerem. Então, compartilhar suas experiências, dúvidas, sucessos nessa nossa comunidade pode ser como regar o jardim. A gente vai promover o crescimento saudável de todas as flores e, com isso, garantir que o nosso jardim vai ser colorido e saudável, livre de todas as pragas, todos os medos e todas as angústias. Até o próximo vídeo, onde nós iremos explorar maneiras de tornar a jornada da maternidade e nutrição mais tranquila e gratificante. Até breve!